Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, o Vejam Só vai se debruçar sobre as Escrituras Sagradas e tentar compreender um texto um bocadinho estranho. Bocadinho não, um bocadão. Afinal de contas, na nossa mente, o mundo espiritual se divide entre os anjos de Deus e os demônios que seguiram o diabo. Não é assim que funciona? Aparentemente sim. Então, se alguém fica endemoniado, é porque deu espaço para Satanás e o diabo vai fazer, o diabo na pessoa que for sua vítima. Entretanto, no Antigo Testamento, no livro de Samuel, nós temos um relato meio estranho. Saul se afastou dos caminhos de Deus e diz o texto sagrado que um espírito mau da parte de Deus veio sobre o rei Saul para atormentá-lo. Até por isso que Davi entrou na história, porque ele tocava e cantava e os louvores de Davi espantavam os demônios de Saul. O que é estranho na história não é a loucura, nem a desobediência de Saul, nem o fato de ele ter ficado endemoniado. Nada disso. O que é estranho é o fato de o demônio que atormentava Saul ter sido enviado por Deus. Será que nós estamos entendendo adequadamente o que a Bíblia está dizendo? Como justificar que o Senhor, o Deus que vive na companhia dos anjos no céu, enviaria um demônio para atormentar alguém, por mais que esse alguém merecesse? Deve ter sido o diabo que fez isso, né? Mas por que a Bíblia diz que Deus é que enviou? É confuso e nós vamos desfazer a confusão. Está no ar, Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos mais esta edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E nós temos presente para você, um presente muito legal, que nem eu tenho, fica aqui o meu protesto. E para você ganhar, você vota na enquete que está postada no site vejamsó.com.br e tem que ser sorteado. Siga meu conselho, meu conselho de amigo. Vote todos os dias na enquete do programa. Você vai à página do programa, no vejamsó.com.br, vota, pronto. Você está sempre concorrendo aos brindes da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Para discutir o tema de hoje, mais uma vez recebemos com muita alegria nosso companheiro, parceiro do programa, pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, pastor. Tudo bem, graças a Deus. E a Silvana tá boa? Silvana tá bem, amém. Silvana trabalhou com a gente uma temporada, é irmã do pastor. E a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno Fica na rua Alencar Araripe, número 120, agora 132 também, né? A gente deu uma ampliada lá e alugamos o salão do lado. Então o salão de culto agora está no número 132. 120, 132. No Sacomã. No bairro do Sacomã. Isso. Perto do terminal de ônibus e de metrô do Sacomã. Exato. Do outro lado, mais uma vez, o irmão Nicolas Ramos Borges. Ele é líder de jovens da Igreja Batista Redenção e é seminarista. Seja muito bem-vindo, irmão Nicolas, paz e graça. Boa noite, pastor Herbert. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez, debatendo esse assunto que suscita algumas dúvidas mesmo. E a Igreja Batista Redenção fica? Fica na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780. Ela fica exatamente no meio, entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi da linha 1 azul. Bem facinho de chegar. Você está em que seminário? É do Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Ah, você está de férias agora? Sim, agora estou no período de recesso. Né? É internato. Estou no período de recesso. Saudades da Palavra da Vida. Muito bem. A gente vai ver a matéria que apresenta o assunto e voltaremos. O tema de hoje é complicado, difícil, se trata de uma passagem bíblica esquisita e por isso nós trouxemos dois irmãos que temem a Deus, creem na inspiração das Escrituras, obedecem à palavra, fazem a obra de Deus.
porque a opinião dessas pessoas é que conta, né? Pastor Marcos Souza é ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, parceiro do programa. Como é que o irmão explica essa contradição? Deus manda demônio para as pessoas? Eu não vejo uma contradição. Eu vejo a soberania de Deus, né? Realmente foi um espírito ordenado pelo próprio Deus, porque Deus é quem tem o controle de todas as coisas, né? Muitas pessoas pensam que o diabo faz o que ele quer. Não é o que ele quer, é aquilo que ele tem autorização para fazer. Ele recebe legalidade para fazer. Então, ele responde a Deus também, né? Ele não pode ir além do que Deus permite. Na questão do espírito que atormentou Saul, ele foi ordenado, eu vejo assim, essa ordenação de Deus por um fato simples, por Saul ser um ungido do próprio Deus. Portanto, entendemos como um intocável, onde um demônio não poderia se aproximar dele jamais, porque ele foi consagrado pelo próprio Deus para o reinado, né, de Israel. E por esse fato, então, um demônio teria que ser ordenado e não simplesmente encontrar-se legalidade. Saul pecou, ele errou, e agora, como a gente conhece no comum, a gente vê no Velho Testamento, uma pessoa que está em pecado, ela abriu portas para as trevas, e as trevas vêm e podem se apossar dela e começar a destruição na vida dessa pessoa. Os demônios já têm legalidade, não precisam de ordem de Deus, né? Agora, no caso de Saul, não. Saul é um rei ungido de Deus. Tanto que o próprio Davi, ele por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul, porque o Saul o perseguia para o matar. E nas 2 vezes que ele teve essa oportunidade, ele não a fez justamente por temer a Deus, por saber que Saul era um ungido do Senhor. A primeira, ele corta a orla do manto de Saul, depois mostra para ele, dizendo que ele esteve lá. A segunda, Abisai queria matá-lo, né? E ele disse não se toca no ungido do Senhor. Você pensa que aquele que tocar no ungido do Senhor continuará inocente? Ou seja, haveriam graves consequências por isso. E um demônio, sabendo disso, jamais se aproximaria de Saul, né? Teria que realmente Deus intervir e falar, não, você vai. Aí então o demônio escapa de um castigo maior ainda de Deus, vamos dizer assim, né? Esse foi o pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Temos conosco também o líder de jovens, a opinião de um jovem, né? Lá da Igreja Batista Redenção, o irmão Nicolau Ramos Borges, que é seminarista. Oi? Nicolas. O que eu falei? Nicolau. É a idade. Daqui a pouco eu vou ter que usar óculos até para ler a ficha aqui. Nicolas Ramos Borges. Como é que o senhor explica essa passagem? Bom, o próprio texto, na verdade, já explica, né? A própria temática do livro de Samuel deixa isso muito claro. Como o pastor Marcos comentou, Saul ele havia sido ungido como rei, ele estava ali na posição de rei, de alguém dirigido por Deus, mas o texto ele dá muita ênfase à ideia de que o próprio Senhor enviou esse Espírito. Então, 4 vezes essa expressão aparece aqui em poucos versículos. Ela aparece no versículo 14, falando que um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Depois no versículo 15, no versículo 16 novamente, fala que esse espírito era da parte do Senhor. E lá no final, no versículo 23, fechando o capítulo, a gente tem novamente o texto falando que esse espírito ele era da parte do Senhor, né? Ou seja, o texto ele é claro em falar que esse espírito mau ele foi enviado por Deus. Isso é inquestionável. Agora, a gente percebe isso com o propósito do autor aqui em realçar a mudança aqui da dinastia do reinado de Saul para Davi. Aí isso fica claro pela própria crescente do livro, né? Nós vemos em determinado momento o povo gostando mais de Davi do que gostando de Saul. E nesse momento, quando Davi é ungido e o Espírito Santo se retira de Saul e passa ali para Davi, então nós temos essa troca, essa mudança de dinastia. Agora, o rei segundo o meu coração, não segundo a vontade do meu povo, não segundo a vontade de Israel, que vai reinar. Então, Deus vai lá, unge Davi e, realçando ainda mais esse contraste, nós percebemos Deus enviando esse espírito mau. Agora, é curioso que dessas 2 vezes, né, dessas 4 vezes, melhor dizendo, que aparece essa expressão, o espírito mau da parte do Senhor, 2 dessas expressões aparecem na boca dos servos de Saul. Ou seja, os servos de Saul haviam entendido, haviam percebido que aquele espírito mau era da parte de Deus, como que dizendo, olha, Saul não está mais habilitado a ser rei de Israel.
Já que antes ele tinha o Espírito Santo que o guiava, que o capacitava a isso, como os reis do Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, mas agora ele está sendo atormentado por um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, Deus o rejeitou como rei de Israel. Isso também por conta da desobediência de Saul, da arrogância de Saul, do orgulho de Saul, quase que sendo ali como uma punição a ele pela sua desobediência. Mas isso casa muito com a crescente do livro, com o rumo que o livro toma, com a ênfase dada à dinastia davídica, ali ao estabelecimento do trono de Davi, e também a rejeição completa de Saul da parte de Deus. Bom, os dois foram bem professorais. Depois a gente vai trocar tudo isso em miúdos. Eu ainda não consegui me convencer de que Deus, que vive com os anjos, vai lá no inferno buscar um demônio para atormentar um endemoniado, né? É só deixar o diabo fazer o trabalho dele. Já a gente vai entender essa história melhor, mas você vai ter que responder à pergunta tema de hoje. Vamos lá, na página do programa no vejamsó.com.br tem a pergunta da nossa enquete. Vamos lá? É possível que algo de mal possa vir da parte de Deus? Deus tem alguma coisa a ver com mal? Enfim, primeira resposta, sim, para cumprimento do seu plano. Segunda resposta, não, pois isso é incoerente ao seu caráter. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o presente da Agrade, que eu vou dar com muita dor no coração, diga-se de passagem, que é o livro que o pastor Marcos Granconato acabou de lançar, né? Veio da gráfica para cá, para um. Então vamos aqui na 1. As marcantes verdades da flor. Essa tocante, que eu estou lendo no vídeo. As tocantes verdades da flor. Esse livro é, na verdade, uma análise dos 5 pontos do calvinismo, simbolizados pela flor tulipa, em inglês tulip, né? E aqui o pastor Marcos faz uma explanação de cada um dos 5 pontos e, pelo que eu pude ver aqui, de uma forma bastante didática e muito bíblica, muito rica. Melhor, estava falando aqui, né, para o Nicolas, melhor do que o livro do festejado John Piper, que eu também tenho, da editora Fiel, sobre os 5 pontos do calvinismo, mas que eu não gostei. Esse me parece muito bom. Pastor Marcos Granconato, parabéns, que Deus continue usando o irmão. E manda o meu, né? Não esquece. Agora, você, a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, vai encerrar as matrículas para o 2º semestre agora no dia 5. Então você tem 2 dias para se informar. E a grade está cheia de cursos novos. Hoje mesmo eu recebi um e-mail lá da Carla, a simpaticíssima Carla, me dando algumas diretrizes, algumas informações e tal. Só que, como eu já estou velho, esqueci o e-mail lá no escritório e não trouxe. Não tem problema, você vai fazer o seguinte, você vai anotar o telefone da grade e você vai ligar para a Carla e falar com ela. De qualquer lugar do país você pode ligar. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819. Por que eu digo qualquer lugar do país? Porque a grade está presente no país inteiro. São mais de 600 filiais, todas com curso bíblico e, em alguns lugares, outros cursos também. Inclusive cursos muito legais, por exemplo, o curso de canto, o curso de violino, né? O curso de gestão eclesiástica, ou administração eclesiástica, enfim, tem uma porção de coisa boa lá, além dos cursos teológicos que estão também sendo reformulados. Só tem bênção na grade. Você vai ligar amanhã no horário comercial e se informar. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Deixa eu aproveitar para mandar um ósculo santo aqui para a dona Cecília Andrechuk, lá de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Irmã Cecília, muito obrigado pelos seus cumprimentos. Deus abençoe e enriqueça. Ela lembrou do meu aniversário, né? E ela é uma fiel contribuinte do programa Vejam Só, mandando temas, mandando sugestões,
comentários, enriquecendo o nosso site e nos ajudando com a sua parceria. Um ósculo santo para a irmã, tá? Chegou o grande dia, chegou o dia do sorteio da foto do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, nós vamos fazer o sorteio no final do programa, porque as fotos que forem ao ar hoje também estão concorrendo, tá? Então vamos lá, vamos ver as fotografias de hoje. A primeira vem de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o Josias Santana Silva e a Maria José Marques Silva, que assistem ao programa aqui no ABC Paulista e tem, portanto, o nosso convite, já que mora aqui perto da capital. É só combinar pelo Facebook, o endereço está lá, né? facebook.com/programa Vejam Só. O dia de você vir assistir a gravação ao vivo, tá bom? Josias e Maria José, um ósculo santo para vocês. A segunda foto veio lá de Magé, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Salvador. Valeu, Antônio Carlos. Obrigado pela sua audiência, um ósculo santo ao povo de Magé, no estado do Rio. Boa sorte aí daqui a pouquinho no sorteio, né? Mais uma foto da capital paulista, a Sara Vicente, que assiste ao Vejam Só. Tá lá, ó. Obrigado, Sarinha. Deus abençoe você, ó. O convite para vir assistir a gravação vale para você também. É só combinar o dia com o Rafael ou com a Giovana pelo Facebook, tá? Vamos para o interior de São Paulo, em Hortolândia. Nós temos a Luane Madeira Cunha. Mora lá em Hortolândia, no interior de São Paulo, região de Campinas, né? Deus abençoe, Luane. Boa sorte para você no sorteio. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. Gostei aí desse monte de flor em volta da fotografia e uma flor mais linda de todas no meio, né? Deus abençoe você. A última foto vem de Monte Sião, lá nas Minas Gerais. O Edevaldo e a Priscila Moraes. Olha que casal simpático. Eu queria muito ver o dia que nós discutimos a barba. Foi ontem, né? A barba, isso. Minha mulher implica com a minha barba e tal. Será que foi o caso da Priscila e do Edevaldo? Como é que eles se portaram nesse debate aí? Bacana. Boa sorte para vocês no sorteio daqui a pouco. Deus abençoe vocês, tá? A gente vai continuar com a promoção. Não é porque a gente vai fazer o sorteio hoje que você não vai mandar mais a foto. Pode fazer outras. Você que já mandou, faz outras. Né? Você que ainda não mandou, faça a sua fotografia. Não sei quais vão ser os presentes no final do ano, mas nós os teremos aqui, tá? É só fazer a fotografia com todo mundo que assiste ao programa e pôr no facebook.com/programa Vejam Só. A palavra programa é muito importante, tá? Programa Vejam Só. E aí você põe o nome de todo mundo que aparece na foto, a informação de quem fez a foto, se a pessoa não estiver nela, e também a cidade e o estado que você mora. Só isso, tá bom? Vamos lá. Como que um espírito maligno que se apossou de Saul podia vir da parte de Deus? Nós temos aqui o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Pastor, explica para nós. O mundo espiritual não são os anjos na presença de Deus e os demônios junto com o diabo? Não é assim? Na verdade, eu vejo da seguinte forma, Velho Testamento e Novo Testamento. Nós vemos que no livro de Jó, no primeiro capítulo, o Satanás ele se apresentava para Deus. Né? Ele ia diante de Deus, tanto que Deus questiona ele, de onde você vem? Né? De andar e rodear pela terra. Aí Deus fala com ele e começa a questionar sobre Jó. Viste meu servo Jó, como ele é, né, fiel e tarará. Aí o diabo fala para ele, com temor, é lógico, porque ele é um anjo, né, mesmo caído. E ele fala para Deus, o Senhor me dá licença de dizer, vamos dizer assim, que para falar com Deus não é de qualquer forma, né? Mas o seu servo, ele é fiel a ti porque tem tudo, né? O Senhor deu tudo para ele, por isso que ele te louva. Deixa eu tirar tudo dele para ver se ele vai continuar te louvando. E então Deus dá a ele a permissão para ele vir tirar tudo de Jó. Ou aí existe uma segunda apresentação de Satanás, novamente vem o questionamento de Deus, e aí o diabo ainda inconformado diz, o Senhor não deixou tocar na vida dele? Toca na vida dele, então Deus também permite. Ali havia um propósito, lembrar que tudo embaixo dos céus há um propósito de Deus, e havia um propósito de Deus, não era que Jó tivesse pecado, mas era um propósito para que Deus fosse exaltado.
Então, nós vemos que os demônios, eles se apresentavam diante de Deus. Um texto interessante para ser citado aqui é 1 Reis, capítulo 22, no verso 19, que diz assim: o rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? E Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Então a gente entende que à direita estavam os anjos, que servem a Deus na luz, no seu reino, e à esquerda estão os anjos caídos, entre eles, é lógico, o próprio diabo, o próprio Satanás. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, ou seja, os próprios demônios, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E aí então Deus ordena a esse espírito que vá e tome a boca desse profeta e engane esse rei. Então nós vemos que eles comparecem diante de Deus, até pelo menos o momento da crucificação de Cristo. Porque depois que Jesus é crucificado, desce ao inferno, vencendo a morte, toma ali figuradamente a chave da morte das mãos de Satanás, então o diabo perdeu o acesso aos céus, os demônios também perderam acesso aos céus, e Deus não os chama mais lá, por causa da morte de Jesus, que pagou pelos pecados da humanidade. Então o acusador não pode mais acusar, mas até então eu vejo eles com livre acesso aos céus, e o próprio Deus fazendo uso do trabalho deles. Com a morte de Jesus no Calvário, sua ressurreição, ainda assim eu vejo Deus agindo e também se utilizando dos demônios para que cumpram-se os seus propósitos na vida da humanidade. Obrigado, pastor. Irmão Sim. Nicolas, o senhor concorda com essa visão do mundo espiritual? Quem comanda os demônios não é o Satanás? Jesus falou isso. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Sim, sem dúvida, mas isso não anula em nada a soberania completa de Deus, É interessante discutir esse tema na época da Reforma Protestante, no ano que a Reforma Protestante completa 500 anos, nessa época de aniversário tão especial, onde supostamente o próprio Lutero havia dito que o diabo é o diabo de Deus, Ou seja, até a ação do diabo está debaixo, totalmente dentro dos propósitos de Deus, dentro do espaço ali da soberania de Deus. E em episódios como esse, Heber, acontecem em vários outros momentos da Bíblia também. Você tem, por exemplo, em Juízes capítulo 9, onde nós temos uma expressão muito semelhante aparecendo ali, em Juízes 9, no versículo 23, diz assim: Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E aí é interessante porque o texto não apenas diz que o espírito mau foi enviado entre Abimeleque e o povo, como também fica claro para nós o propósito pelo qual Deus fez isso, que era punir o povo e Abimeleque. O texto diz no verso 24: isso aconteceu para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue derramado deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque. A grande dificuldade desse tema, muitas vezes, é que as pessoas não conseguem ver o propósito que Deus tem em usar um demônio, em usar um espírito mau, como aparece aqui, em usar o próprio Satanás para atingir os seus propósitos. Mas isso é uma compreensão de quem Deus é e de quem nós somos. Nós não podemos compreender a totalidade da mente de Deus ou todos os seus propósitos. Ainda assim, ele usa o diabo, ele usa o mal como um agente ali ao seu serviço, cumprindo os decretos que ele fez lá atrás, antes da fundação do mundo. E nós percebemos isso em Juízes capítulo 9, 1 Reis 22, onde vemos isso também, 2 Tessalonicenses, onde fala que os ímpios eles crerão na pregação do anticristo, foi colocado para que isso acontecesse. Então nós vemos aí todos esses agentes a serviço de Deus, que é um Deus soberano que controla tudo, nada foge ao seu controle, nem mesmo a ação do diabo, nem mesmo a ação dos espíritos maus, muito menos a ação do espírito que atormentava Saul. De fato, como o texto diz, aquilo vinha da parte de Deus e tinha um propósito claro, inegável, ali dentro do plano soberano do Deus. Bom, vocês ainda não me convenceram. Vamos ver se as entrevistas que o nosso querido Zeca fez, lá na Crentolândia, alguém tem uma explicação melhor. Vamos ver. Saul foi possuído por um espírito maligno vindo da parte de Deus. Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que Deus pode mandar um espírito maligno para possuir alguém? Eu acho que ele pode até ter mandado sim para testar a fé dele. Você acha que o espírito veio para testar a fé de Saul? Pode ser.
Eu acredito nisso. Eu creio que Saul, ao desobedecer a ordenança de Deus, ele quebrou uma aliança. E todo aquele que quebra uma aliança com o Senhor, ele perde, né? Não é que Deus deixa de cuidar dele, mas ele perde aquela aliança de proteção. Então ele ficou sujeito aos ataques que estavam sobre a face da terra. Eu também olho para uma outra parte, que Deus usou também Davi para afastar esse espírito maligno, ele tocando. Porque Deus fala que habita entre os louvores, e entre os louvores expulsava o que era mal de Saul. Porque Deus já tinha ungido Davi, e era uma estratégia de Deus também. Sei lá. As explicações convenceram o senhor? Não. Não foi só mas esse menino que falou sobre a questão do propósito na vida de Davi, sobre os louvores, bacana, né? Porque ali a gente vê o Senhor Deus sendo louvado através da vida de Davi tocando harpa, né? Agora, o que a menina falou, que a gente abre as portas, as pessoas abrem as portas para vir os ataques das trevas. É exatamente aí o porém do Saul. Ele abriu as portas, mas os demônios não puderam se aproximar, né? Ele pecou, né? Ele se rebelou contra Deus, desobedecendo por 2 vezes as ordens do Senhor, e ele abriu portas, né? Então ele deveria ser atacado, ele deveria ser ali atormentado. Então agora, a proteção que Saul teve, nós não temos? Nós não temos, exatamente. Justamente a questão da unção que foi derramada sobre ele, o próprio Deus, né? Usou Samuel e ungiu Saul, assim como ungiu Davi. E aí justamente que eu tinha falado sobre Davi entender isso, né? Davi, eu não posso tocar no ungido de Deus. Foi Deus quem ungiu. E o demônio vê da mesma maneira e sabe exatamente que ele também não pode tocar na vida de Saul, a não ser que o próprio Deus diga vá e toque nele, que foi o que aconteceu. Ai. Bom, eu tenho uma pergunta bem esquisita aqui. Pelo que vocês estão falando, sobretudo você, Nicolas, então a gente não pode falar que o diabo é inimigo de Deus. Podemos. Isso não anula a Porque responsabilidade não é inimigo que dele. visita a casa de Deus o tempo inteiro? Discordando um pouco do pastor Marcos, eu creio que o diabo ainda não foi expulso das regiões celestiais. Eu creio que isso vai acontecer no futuro, lá no texto de Apocalipse, onde fala do momento em que ele é finalmente expulso. Mas só complementando uma dúvida que eu fiquei aqui, Heber, o senhor disse que nós não temos a proteção que Saul tinha, porque Saul havia sido ungido. É claro que a unção que Saul teve era uma unção especial do Antigo Testamento ali, uma unção dedicada aos reis, profetas, sacerdotes. Mas essa unção, ela estava muito associada à presença do Espírito Santo, à capacitação ali. Eu preciso retificar essa parte, Nicolas, porque assim que eu terminei, eu percebi o que eu falei. Eu não quero dizer, quando o pastor perguntou isso, não quero dizer que nós não temos essa proteção. Nós temos essa proteção de Deus, sim, né? A questão é que aquela unção é algo diferente. Sim. É um rei, né? Foi uma unção derramada sobre a vida de um rei, a qual o próprio Deus o fez, então ele não poderia ser tocado por um demônio, né? No caso dos seres humanos, ou nos dias de hoje, nós, né, se nós abrirmos portas, começarmos a pecar, voltar a uma vida de pecado, a própria Bíblia já está dizendo que nós estamos voltando às obras da carne, então os demônios vão ter essa liberdade, só que Deus não vai ordená-los vir a nós. Entendeu? É interessante só observar, Heber, e o pastor Marcos comentou a respeito dessa ideia de abrir portas e tal, né? Hoje nós vemos um tempo de um misticismo evangélico muito grande, né? Então eu conheço pessoas que, por exemplo, não oram alto para que o diabo não ouça, né? Eu conheço pessoas que repreendem o diabo a todo momento, bate na madeira. Aqueles que nem falam o nome, né? Exatamente, não falam um apelido do diabo para não falar o nome dele, né? Supondo eu gosto de um. Eu gosto de um apelido? Fedido. Fedido. Quando eu falar do fedido, é o diabo. Mas ele não cheira enxofre? E muitas pessoas, elas realmente creem nisso sob o medo de não ter essa proteção especial de Deus, né? Mas o que esse texto de 1 Samuel mostra pra gente, na verdade, é que ainda que nós não tenhamos a unção como a unção que Saul tinha ou como a unção que Davi recebe aqui, nós temos a habitação do Espírito Santo permanente em nós, a habitação perene em nós. Então isso nos dá segurança. Segurança de que o mal, ele não nos atinge ali sem a permissão do Deus soberano, mas também a segurança que o Espírito Santo está em nós, ele constantemente nos capacita, nos protege, nos cela, né? Nos garante isso. Então, todo esse misticismo evangélico, ele tem que cair por terra diante de um texto como esse. Porque ele mostra justamente que até os inimigos de Deus estão sob o seu controle. Então, que raio de inimigo é esse? É a questão de que
a inimizade, né, o fato de Satanás ser inimigo de Deus, não anula a responsabilidade de Satanás, ainda que nós tenhamos um Deus soberano. Acaba caindo na mesma questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Uma coisa não anula a outra, né? Satanás ainda é responsável por sua rebelião, uma rebelião que nasceu nele. Ele quis tomar o lugar de Deus, isso nasceu nele. Ele é inimigo de Deus. Mas ainda assim o Deus soberano continua tendo controle das rédeas da história e continua tendo controle até mesmo sobre seus inimigos. Isso nos traz uma segurança tremenda. Isso nos traz uma paz muito grande. O nosso rei, ele é rei sobre tudo, até mesmo sobre os seus inimigos. Sobre a questão dele ser inimigo de Deus, sim, ele é inimigo de Deus porque ele odeia a criação de Deus, que somos nós. Né? E o trabalho de Satanás é tentar nos tirar de Deus. O trabalho dele é tentar nos levar de volta à vida no pecado, debaixo do pecado. Né? Então, esse ódio que ele tem é porque ele perdeu esse lugar. Nós tomamos esse lugar nos céus. Né? Nós somos criados para, vamos dizer assim, né? Figuradamente também, somos substitutos de adoração para Deus. E o diabo odeia isso. Né? Então, isso constitui inimigo de Deus, mas não tira dele a responsabilidade de ser submisso a Deus e obedecer a Deus, porque ele não pode fazer o que ele quer. Essa é a verdade. A questão é a seguinte, vocês dois falaram, sobretudo o irmão, falou que Deus ungiu Saul, o senhor falou isso várias vezes, Deus pessoalmente ungiu Saul e tal, e isso até o tornava uma pessoa especialmente protegida do ponto de vista espiritual, não é isso? Por que Deus ungiu Saul, escolheu Saul e ungiu Saul, se ele já sabia que Saul não ia prestar? Propósitos de Deus, né? Nós vemos assim, que o porquê que Deus unge Saul para rei. Qual foi, o que fez Deus ungir o rei Saul, né, para ser rei de Israel? Por causa do próprio Israel, que não se contentava em ter o soberano como o seu Deus, não se contentou em estar debaixo de um governo teocrático, né, e queria um rei meramente humano. Então, Deus escolhe, no princípio nós vemos que Davi é um homem temente. Nós vemos que Davi é um homem realmente que tem as qualificações para ser o rei. Porém, Deus sabe, é lógico que ele vai cair, mas isso com propósito, com o próprio propósito de Deus. O próprio Davi caiu, né? Embora Davi... O senhor estava falando de Saul. Isso, mas o próprio Davi caiu, né? Também foi levantado por Deus e também caiu, mas se arrepende. Nem se compara. Nem se compara, você entendeu? Agora, o Saul, Deus sabia assim que ele ia pecar, mas Deus, sabendo disso, usou isso também como propósito para castigar Israel, para Israel entender o grave erro que eles tomaram, que eles decidiram fazer, né? Eles decidiram tomar. Aplicaram um grande erro em suas próprias vidas, pedindo ao soberano, queremos um rei, porque as outras nações têm cada um o seu rei. Por que nós não temos? Deus então olha assim, vocês querem um rei. Vocês acham que o meu governo é falho, não é suficiente, né? Não é o que vocês precisam. Então tá bom, vou levantar. E levantou um homem, né? Eu vejo até um paralelo com Davi, porque assim, depois vamos dizer, alguém pode dizer, mas Deus então depois levanta Davi para chamar segundo o seu coração, e para o povo ele deu o Saul. Não é essa a mentalidade de Deus, né? Porque também Davi vai lá e peca, cai, sofre consequências por isso, porém não perde o seu temor a Deus, não perde o seu amor, não deixa de adorar ao Senhor, não deixa de se humilhar diante da presença dele. Saul, nós vemos que o orgulho tomou conta dele, né? E esse foi a queda dele, foi desobedecer a Deus por orgulho, por achar que ele podia tomar o lugar de um sacerdote e fazer aquilo que só o sacerdote deveria fazer segundo a vontade de Deus. Então, eu vejo esse possa ser que se exista algum outro propósito, mas eu vejo o propósito ali, né, primordial de fazer Israel se arrepender do pedido que fez para Deus, do clamor que levantou a Deus por um rei. Existe também uma grande expectativa no Antigo Testamento todo, né, que aí, quando nós chegamos à porta do Novo Testamento, as portas do Novo Testamento, essa cortina se abre, a gente consegue perceber como toda a história do Antigo Testamento fora conduzida, mas essa é a grande expectativa do rei que finalmente traria liberdade a Israel, o rei que finalmente elevaria Israel a uma posição ali de paz, de plena liberdade, de felicidade plena, aquela expectativa do Messias, né? Nós já vemos desde a época de Juízes, nós já vemos o povo ansiando ali por um rei, nós já vemos o povo querendo aquilo,
E quando finalmente chega Saul, nós vemos que não era aquilo. Né? Aí nós falamos, isso vai acontecer em Davi. Só que chega Davi, Davi peca com Batseba, mostrando que também não é Davi. Ou seja, as frustrações do povo que acontecem ao longo de todo o Antigo Testamento, elas apontam para o Messias, falando, olha, é maior, muito maior do que Saul, porque é alguém que vem de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com o propósito dos homens. É maior do que Davi, porque é um rei que não falha, é um rei que não cai como Davi caiu, apontando também para o Messias. Então, toda essa expectativa mostra, como o pastor Marcos comentou, o propósito de Deus. Né? É muito complexo. É muito complexo. São vários fatores ali que Deus vai orquestrando e certamente, muitas vezes, trazendo castigo para o próprio povo de Israel. Até é interessante a gente observar, Heber, como isso se aplica à nossa realidade aqui no Brasil. Né? O povo, ele tem o líder que ele merece. Israel era um povo paganizado, Israel era um povo que se desviava constantemente de Deus. O livro de Juízes deixa isso claríssimo para nós, como Israel tinha uma vida espiritual péssima, se afastava do Senhor constantemente, e quando eles pedem um rei, vem um rei de acordo com o que o povo é. Merece, né? exatamente. Então, quando nós olhamos para o Brasil hoje, nós vemos a corrupção, a Lava Jato, nós vemos o quê? Simplesmente o reflexo dos reis como um reflexo daquilo que o povo é. Né? Isso tem aplicações muito grandes para nós. Aí tem uma diferença, no próximo bloco a gente vai aprofundar isso. Não foi o povo que escolheu Saul, foi o povo brasileiro que escolheu o presidente. Né? No caso A, depois ele junto, enfim. Mas lá não, foi Deus que escolheu, nem Saul sabia que era candidato. A gente volta daqui a pouquinho, inclusive com o sorteio da foto premiada do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, não perca! De volta com o programa Vejam Só, esse é o último bloco. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos sortear a foto que vai ganhar aí uma série de presentes. Já já eu falo disso daí. Vamos conversar sobre o tema de hoje. Nós estamos aqui com o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica Ao Deus Eterno, e com o irmão Nicolas Ramos Borges, que é líder de jovens da Igreja Batista Redenção. E é seminarista. Está em que ano o seminário? Estou no primeiro ano do seminário. Primeiro ano lá da Palavra da Vida. Pois bem, a questão toda é Saul, que fica endemoniado. A Bíblia diz que foi Deus que mandou o demônio para atormentar Saul. O pastor Marcos diz que isso aconteceu porque Saul era ungido do Senhor. Então é uma situação excepcional. No caso nosso hoje, pastor Marcos Souza, restaurando um pouquinho o debate que a gente deixou com pontas soltas no bloco anterior. Eu resolvo que a Bíblia é muito rígida, os crentes são muito chatos, então eu vou dar não vou andar direitinho como deveria, embora eu conheça a palavra. Também não tem tanto problema, tomar um porrezinho aqui, visitar um lugar impróprio ali, mentir, entrar no rolo da corrupção branda, né? Quem sou eu? Então, uma corrupçãozinha branda e tal, e Deus vai entendendo. Se eu agir assim, o diabo vai ter espaço para agir na minha vida sem que Deus faça nada? Exatamente. Né? Deus não vai ordenar, porque o diabo já tem, né, essa pré-autorização de fazer o mal, de trazer destruição na vida dessa pessoa. Né? Não tem como, não existe como. E a questão dos dias de hoje é justamente isso. Nós, depois da morte do Senhor, de sua ressurreição, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então nós agora somos chamados por Deus a andar em santidade, a viver uma vida reta diante dos olhos do Senhor. E qualquer coisa que nós façamos que estiver fora dessa vida reta, nós vamos sofrer consequências por isso, sem a ordenação de Deus a um espírito vir nos atormentar. Né? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ao derredor de quem? Do cristão, porque o restante da humanidade, infelizmente, né, não tem essa proteção de Deus. Nós temos. Então, o diabo quer que nós baixemos a guarda. Existe lá em Efésios a armadura, né, no capítulo 6, a armadura de Deus, ou seja, é uma ordenança, se revista dela. Né? Se você baixar as armas da sua armadura, se você abrir a guarda, o demônio vem e vem com força. Né? Então, não precisa de uma ordenação de Deus. Por isso, eu não vejo mais Deus utilizando dos demônios dessa maneira como ele fez lá no passado. E o que é baixar a guarda? Justamente começar a abrir brechas para o diabo, como o pastor falou. Né? Poxa, eu estou indo na igreja, mas eu não...
não é bem isso. Eu vou na igreja, lá na igreja eu sou santinho, lá na igreja todo mundo fala, nossa, esse pastor prega que é uma maravilha. Né? Mas, de repente, na minha vida fora da igreja, fora do convívio cristão, talvez eu esteja vivendo uma vida, né, longe do Senhor, distante de Deus, esteja vivendo uma vida desonesta, e tudo isso causará danos na minha vida e serão causados por Satanás, por seus demônios, com legalidade, sem a ordenação de Deus. Né? E aí eu vou sofrer as consequências disso. Entende? Então é nesse caso, é a pessoa dando lugar realmente às trevas, porque ela já foi revestida do sangue, o sangue já está sobre as nossas vidas, o diabo não pode nos acusar mais, então o que ele tenta agora é nos tirar dessa proteção. Né? Nós não quebramos essa aliança porque ela não pode ser quebrada, mas nós, na medida em que nós começamos a pecar e a gostar de novo disso, nós vamos abrindo a guarda e o demônio então vem com fúria para nos atormentar e nos destruir. É assim mesmo? Geralmente a gente pensa, quando nós pensamos na atuação de Satanás ou mesmo dos demônios em relação aos crentes, nós temos uma ideia muito caricata de como isso acontece. Né? Nós imaginamos aquelas pessoas possuídas rolando no chão, mas o próprio texto bíblico deixa claro como isso acontece, às vezes com pessoas dentro da igreja. Né? Em Atos capítulo 5, Pedro pergunta, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Né? Ou seja, uma ideia que foi colocada ali, que Ananias plantou aquilo foi sendo alimentado até que levou finalmente ao plano de vender o terreno, falar que deu tudo, mas ficar uma parte para si. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala do camarada que está dormindo com a própria madrasta, né, ele fala, olha, quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, a partir daquele momento, aqui o modelo de disciplina bíblica, né, quando há a obstinação completa do crente, ele quer viver em pecado, então é como se Deus retirasse a proteção da igreja e agora aquele crente, a partir daquele momento, ele está entregue ao diabo. E destruição da carne aqui pode significar a mesma morte. Ou seja, você tem uma punição física aqui. Interessante que a sequência do texto diz que para ver se, de alguma maneira, o seu espírito seja salvo, exatamente. Né, no último dia. A ideia, o conceito da disciplina aqui é muito claro e o diabo é colocado como um agente disso também, na disciplina, um agente de Deus para a disciplina do seu povo. Ele acaba trabalhando a nosso favor. Exatamente. Está destruindo, está matando aquela vida, mas a favor, para que este não se perca, né? Exatamente. Aí então, entra essa ideia de Satanás como instrumento de Deus não é uma ideia muito popular entre os crentes, não. Nem comum. Eu acho que, na verdade, essa é uma ideia que nós, da nossa geração, temos dificuldade de lidar. Porque os teólogos antigos, apesar da dificuldade natural desse tema, eles lidavam isso colocando-se no seu lugar de não compreender os propósitos soberanos de Deus. Mas, por exemplo, o próprio Jacó Armínio, quando ele fala a respeito dos decretos de Deus, da providência de Deus, ele fala que até mesmo o mal está dentro da providência de Deus, tendo-se o cuidado de não atribuir isso como originado em Deus, como Deus sendo o autor do mal. Ou seja, você tem uma posição de João Calvino e de Armínio concordando sobre isso, mas sem problema nenhum. A limitação que nós, como seres limitados, temos naturalmente. Não, mas aí a ideia, eu acho que Armínio está ecoando, né, Romanos 8, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas precisam envolver não apenas o mundo físico aqui do que acontece, mas também essas realidades espirituais que nos cercam. Né? Nós vemos isso na história de Jó. Né? Nós vemos, aliás, na história de Jó, o pastor Marcos comentou, é interessante a gente observar que Deus não apenas permitiu que aquilo acontecesse com Jó, como quem introduziu Jó na história foi o próprio Deus. Ou seja, e pior ainda, Jó morreu sem saber o porquê de tudo aquilo que tem acontecido. A gente vê Deus, ele né, provocando Satanás, né? Colocando, inserindo. Você viu meu servo Jó? Jó eu conheço uns crentes que falam assim, Senhor, se o diabo aparecer aí, não esquece que eu existo. Nós vemos acontecendo com Pedro, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei por ti. Para quê? Para me livrar? Não, para que você permanecesse firme, você encorajasse seus irmãos depois. Ou seja, nós vemos Deus usando Satanás, os seus anjos caídos ali, como um instrumento para levar a cabo os seus decretos de maneira irrevogável, de maneira inegável. Então, mas aí essa sua fala se choca um pouquinho com a fala
do pastor, no sentido de que nós é que damos legalidade ao diabo para vir destruir a nossa vida. Mais ou menos essa é a sua ideia, não é? Eu já tenho o costume de vez em quando necessário, falar para a igreja, né? As pessoas às vezes falam, poxa, mas fulano não está em Cristo e está vendo uma vida boa, né? Tem de tudo. E eu falo assim, Aí você tem aquela, estou com vontade de dar uma afastadinha, depois eu volto. Aí eu falo, você quer mesmo fazer isso? Né? Você tem todo o direito, vai. Mas você está pronto para o que o diabo vai fazer com a tua vida? Porque você pertence ao Senhor. Você é dele, né? O seu nome está no livro da vida. Né? Então, você quer mesmo fazer isso? Então, vai. Só que depois não venha reclamando, porque o diabo vai ter legalidade para amassar você. Porque você está dando isso para ele. Né? Que é o que ele citou do capítulo 5 de Atos, né? do camarada que dorme com a madrasta. Ou seja, tudo leva a se entender que é uma pessoa salva, né? Que cometeu um pecado grave e permanece nesse pecado, e aqui agora o diabo vai ter legalidade para destruir a vida dele, para que haja arrependimento no final, para que haja, né, consciência dele, e ele deixa esse pecado para ver se de alguma maneira no final ele entende e volta para Deus. Né? Então eu vejo tudo debaixo de legalidade sendo dada pelo homem. Né? Jó é um caso à parte. Sim, ok. Né? E aí? Nós temos o texto clássico, né, que fala, irai-vos e não pequeis, né, não se ponha só sobre a vossa ira. Aí naquele contexto fala de não dar lugar ao diabo. Isso. Né? Ou seja, aquela ira que vai se formando dentro, ela se torna um rancor, de maneira que o tempo passa, e de maneira que aquilo é matéria-prima para Satanás. Aquilo é algo que Satanás certamente vai usar contra os crentes, vai acusá-los disso diante de Deus, e certamente isso tem efeitos catastróficos na vida do crente. Né? Tá. Agora vamos voltar lá à questão mais focada para o terceiro bloco. Deus sabia que Saul não ia dar certo. Mesmo assim, é Deus quem escolhe Saul. Sim. Né? Saul nem sabia que era candidato ao trono. Sim. Foi procurar a mula e achou uma coroa. Né? Achou o trono lá. É Samuel que comunica a Saul que ele era o eleito de Deus. Por que Deus elegeu Saul? Eu não consigo entender. Então, é o que eu tinha comentado, né? É o que eu falei. Deus, ele tá magoado com o povo, ele está triste com o povo, né? Porque Deus tem sido o provedor deles há tantos anos, há tantas gerações. Deus tem sido o provedor de Israel, ele tem cuidado de Israel, né? Melhor do que qualquer rei terreno, e agora o povo está insatisfeito e quer um rei, então Deus levanta um rei humano, escolhe o Saul, né? Sabendo que Saul vai falhar lá na frente, né? Escolhe, e ele vai usar isso para castigar o povo, né? Para castigar, para ver se o povo se arrepende do que fez e volta a clamar a Deus. O Nicolas falou depois do Rei Eterno, né? De Jesus Cristo, o Rei dos Reis. É como se aqui, o povo pediu um rei, era Deus o seu rei, o povo pediu um rei, então daí por diante o governo é humano, né? Uhum. E a humanidade vem sofrendo, e agora a vinda do Rei Eterno, ele traz de volta, né, o que Deus queria dar para Israel desde o princípio. Aí, por isso que eu tinha falado que eu achei que isso é muito complexo, porque enquanto ele falava, vinha à mente os propósitos de Deus, assim, a forma que eu enxergo. Porque se Israel, ele não clamasse por um rei e obedecesse a Deus do começo ao fim, que esperança haveria para nós? Uhum. Né? Então, eu vejo tudo isso o propósito soberano de Deus, para que a salvação venha depois se estender para toda a humanidade. Né? Então, é aí que eu vejo o propósito de Deus escolher Saul, mesmo que ele vai cair, para castigo do povo, para que depois o povo pereça na mão dos próprios homens, por governos humanos, e chegue ao arrependimento e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor. Irmão Nicolas, o Deus escolheu Saul desse jeito, sabendo que era um castigo para o povo de Israel? Sim, eu acho que também era um castigo para o povo, mas também era um prenúncio dessa falha, né? Que nenhum rei supriria essa expectativa do povo. Só o Messias, o próprio Messias, nem Davi conseguiria isso. Mas sim, Deus escolheu Saul também como uma punição para o povo, sendo um reflexo daquilo que o povo queria, mas também Deus escolheu Saul, ungiu Saul ali como rei, de acordo com seus planos. Né? Isso é inegável. E ao longo de toda a história bíblica, nós vemos situações até mais complicadas do que a unção de Saul acontecendo. Em Juízes 14, por exemplo, nós temos Sansão se apaixonando por uma filisteia ali, e
os pais dele falam, mas você não tem ninguém aqui do povo que você queira? Não, eu gostei dela. E o texto fala, eles não sabiam que isso vinha da parte do Senhor. Ou seja, muito mais complicado do que ungir um rei meio temperamental, meio difícil que era Saul, nós vemos como Deus usa esses outros agentes, como no caso de Sansão. Né? Sansão, misericórdia. Exatamente. Né? Não só Sansão, todos os juízes de maneira geral. Não, né? mas Sansão vai além. Né? Sansão extrapola. Talvez Sansão como o ápice ali, né? Como morrendo cego ali. Todos esses governos, todos esses reis, foram reis muito falhos, mesmo aqueles que serviram a Deus. Né? A gente vê Salomão também. Né? Foi um homem que o próprio Deus escolheu. Né? E ele foi filho da mulher que o Davi aprontou. Né? O pivô da queda de Davi. Você entendeu? E Deus escolheu o Salomão para ser o sucessor de Davi. E depois nós vemos, e o governo de Salomão não foi um governo excelente também, porque, né, pelo que eu vejo lá, os impostos subiram assustadoramente. Né, foi muito cruel, ele fez alianças com os outros povos, com os outros reis, e isso depois levou ele também à queda de adorar outros deuses. Né? E também foi um homem que o próprio Deus escolheu para ser seu sucessor. É uma coisa bem estranha. Né? Então, são os propósitos de Deus para nos levar a Cristo. Exatamente. É nesse sentido que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Né? Nenhum rei, nenhum líder, ninguém consegue preencher o espaço que só o Messias consegue preencher. Eles tinham, todos eles, em comum, qualidades que são encontradas no Rei eterno, mas em Jesus. Todas não havia em homem, não havia todas essas qualidades. Era uma coisa ou outra, né, que faziam com que esses homens representassem Jesus, mas por serem meramente humanos, né, o pecado falou mais alto. E voltando para o texto de Samuel, tudo isso só deixa ainda mais claro que o espírito que vinha que atormentava Saul tinha que vir da parte de Deus, para mostrar que efetivamente Saul não havia concluído, não havia alcançado aquela expectativa do rei que finalmente lideraria Israel em santidade, em justiça. Saul não havia conseguido isso. E a vinda daquele espírito era um juízo claro não somente para Saul, mas para todo o povo. Como que o nosso rei, ungido de Deus, está sendo atormentado por um espírito mau? Ele certamente não está de acordo ali com a lei de Deus, ele certamente não está mais dentro ali dos propósitos de Deus para o reinado, isso está passando para Davi, porque Saul foi rejeitado. Né? Então nós vemos toda essa história sendo construída. E para que fique bem claro, né, para quem nos assiste, que sim, foi Deus quem fez isso, quem ordenou os espíritos, né, a fazerem tais trabalhos. Aí o verso lá, o capítulo 22 de 1 Reis novamente, depois que o Espírito ele convence Deus, né, fala, não, eu vou ser esse Espírito, eu vou lá. Então Deus pega e diz para ele, você conseguirá enganá-lo, vai e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. E é interessante observar que ainda assim Deus continua sendo santo, justo, perfeito. Isso não atrapalha em nada os atributos de Deus. Exatamente. Não mancha a sua santidade, não mancha a sua justiça. Porque tudo isso é feito por causa do pecado do próprio povo. Como isso se alinha, nós não entendemos. Né? É de uma maneira sábia, de uma maneira misteriosa. Nós não compreendemos isso, mas está lá. E o texto bíblico é claro disso. Né? Bom, então a pergunta que muita gente pode estar fazendo agora é a seguinte. Então eu tenho uma pessoa endemoniada. Conheço alguém que o demônio atormenta. Será que é Deus que está mandando? Não vai adiantar orar por essa pessoa. Não é Deus que está mandando. Não é Deus que está mandando o Espírito. Né? Justamente porque esse tempo já se foi. Né? Agora Cristo vive em nós. Então se a pessoa, estamos falando de pessoas cristãs, né? Mas se eu for falar de uma pessoa comum, de uma pessoa que ainda não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda assim não é Deus que está ordenando. Um crente, né, pode ser possuído? É a legalidade. Para o senhor, um crente pode ser possuído? Não. Esse é outro tema. Só para confirmar isso, exatamente. Mas aí o que faz? Se eu conheço alguém endemoniado, o que eu faço? Eu vou orar por ele, lógico. Eu vou orar, repreender. Só que assim, não vai mudar nada se essa pessoa também não se arrepender, que é o que algumas igrejas fazem. A pessoa está lá na igreja toda semana e toda semana fica endemoniado. Né? Por que não muda? Por que esse demônio não vai embora de vez? É porque a pessoa não toma uma posição. Né, de se arrepender, entregar sua vida para Cristo e então vai cessar essa possessão demoníaca. O diabo ainda vai tentar com fúria, né, fazer com que essa pessoa não vá para Cristo, mas ela indo para Cristo cessa essa possessão. Então não veio da parte de Deus o Espírito, que fique bem claro.
não falar que vem da parte de Deus, talvez não nos termos aqui que Samuel, mas levando em conta a soberania de Deus, de fato Deus tem o controle daquilo. Tem o controle. Aquilo está dentro do plano de Deus. O que Deus não permita. Aquilo está dentro do plano de Deus. Aí sim entra a questão permissão e não vontade. Geralmente, quando a gente fala de permissão e não vontade, existe, acho que é confortável falar que é algo permitido por Deus e não decretado por Deus, mas no final das contas, todos os detalhes da história já foram decretados. Então, vou lhe fazer uma pergunta. O senhor tem 30 segundos para responder. Vamos lá, tentar. A mulher encurvada, lá que Jesus cura expulsando um demônio e fala que o demônio habitava nela por 18 anos, ela frequentava a sinagoga. Foi Deus que decretou que ela ficasse endemoniada por 18 anos e vivesse encurvada? É claro que, geralmente, nós usamos o termo de permitiu. Deus permitiu isso, né? Na verdade, é um recurso de língua para que nós não tornemos Deus como agente daquilo, né? Mas certamente isso estava nos planos de Deus. E nós vemos isso nos planos de Deus, tanto que o que acontece depois mostra que aquilo veio para algo muito maior, um propósito muito maior. Ela podia ficar 18 horas só endemoniada, não 18 anos. Porque acontece 18 anos, aí... Mas assim, propósito de Deus, também concordo, porém essa pessoa está 18 anos assim por culpa dela mesma. A culpa é dela. Ela pode estar... Tem pessoas que são 20 anos na igreja e não se converteram ainda. Né? Então ali Deus usou isso para propósito na vinda de Jesus lá. Agora a questão do cego de nascença, né? Isso é claro. É isso aí. Ele nasceu para isso. Nasceu para isso. Essa mulher com um demônio sobre ela, encurvando ela talvez não tenha nascido para isso, mas Deus usou o propósito, a circunstância. Né? A circunstância para que se cumprisse os seus propósitos. Bom, nós estamos chegando ao final do debate do tema e temos que passar agora. Vamos primeiro para o sorteio do livro do pastor Granconato, né? Que alguém vai ganhar o livro que acabou de sair, né? Sobre os 5 pontos do Sínodo de Dort, por isso que o livro chama, né? Tem o nome da flor, né? Como é que é o nome? As Tocantes Verdades da Flor. As Tocantes Verdades da Flor. Isso. No caso, a tulipa, né? Quem que ganhou o livro do pastor Granconato foi o Walter Grilo de Brito, de Cruz das Almas. Onde será que fica a Cruz das Almas, né? Cada nome que inventam no Brasil, misericórdia. Mas é melhor Cruz das Almas que Brejo das Almas, que eu já sorteei alguém aqui. Tudo bem. E aí, já a gente vai para a foto sorteada. Olha o que ela vai ganhar. Vai ganhar a enciclopédia de estudos de teologia, dirigida uma enciclopédia que foi elaborada sob a direção do pastor Jamierson de Oliveira, né? E essa enciclopédia faz com que as pessoas que não puderam estudar teologia possam entender os assuntos teológicos explicados numa linguagem voltada para leigos. Então, ela é excelente para quem dirige pequenos grupos, células, dá aula na escola dominical e não tem oportunidade de fazer uma faculdade de teologia. Tá aí. E quem fez também vai se beneficiar, porque tem uns cursos aí que misericórdia. Mas, enfim, se você quiser essa enciclopédia, porque você não vai ser a sua foto sorteada, entra no Facebook, acha o pastor Jamierson, com esse nome vai ser bem fácil você encontrar, Jamierson de Oliveira, que ele tem lá alguns exemplares e ele pode negociar com você, tá bom? O outro presente é a estadia de um final de semana na Estrela Alpina, pousada que fica lá em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, com todas as janelas voltadas para o oeste. O pôr do sol lá é uma atração do lugar e você vai ter ela de graça, né? Essa atração, porque da janela do seu quarto, você não precisa nem sair do quarto. E maravilha. Com direito a um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo Souza, da Missão Horizontes, que, por sinal, vai pregar na minha igreja esse domingo, né? Esse domingo agora, o primeiro domingo de agosto, ele vai estar lá na IPI do Moinho Velho. Quem quiser ir lá, você encontra os endereços no meu Facebook, enfim. Tá fácil. Vamos ver qual é a foto sorteada. Cadê? O computador da NASA trabalhou para sortear uma fotografia. E qual vai ser a foto sorteada? Põe no ar aí. Uau! Olha que família linda! E é a família de Campo Limpo, o Sérgio, a Janaína e o Josué, né? O Sérgio, a Janaína e o Josué de Campo Limpo, em São Paulo, ganharam esses presentes que nós acabamos de mandar, né?
E eu gostei muito da cor da roupinha do Josué. Não, deve ser do Sérgio. Não sei. Não, o Sérgio é o pai. A Janaína é a mãe. O Josué é o neném. Muito bom. Que Deus abençoe você, Sérgio, Janaína e Josué, e que aproveitem bastante os presentes, tá bom? Você pode assistir as edições do programa, vejam só, e as exibições do programa pelo canal do YouTube. É só você se inscrever, tá? E também acessar os nossos vídeos lá quando você tiver algum tipo de interesse específico. Fique à vontade, a gente volta assim... espera um pouquinho. O contato do pastor Marcos e também do irmão Nicolas está publicado no site do programa vejamsó.com.br. É só você ir na aba Convidados e você pode endereçar perguntas, convites, tirar suas dúvidas, enfim, eles estão à sua disposição. A gente vai se ver no próximo Vejam Só.